Olá, meus amigos, eu sou o Zelune e estamos de volta com esse cenário assustador aqui, a Fogueira do Milênio. Obviamente para ler mais contos aterrorizantes escritos por crianças que não possuem alma e nem coração. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, deixe o seu like. E me siga na Twitch também, né? twitch.tv/Zelune, que tem lives lá quase todos os dias, pelo menos na semana, 3 vezes por semana, pum! Ó, vamos ver os contos de terror que tá na hora, né? Vamos lá! A Ilha Mal Assombrada. Era uma vez dois meninos que não tinham medo de nada. Um dia Igor foi pousar na casa de Pedro. Não, provavelmente Igor é um cara que voa, tipo um Super Saiyajin, ou ele tem um avião, né? Qual criança hoje em dia que não tem um avião, né? Igor contou uma história de terror. Nome era... De repente ele virou o Mestre Yoda, né? Nome era... A Ilha Mal Assombrada. Pedro disse assim: eu não tive medo dessa história. Igor falou: então vamos... Nossa! Então vamos lá na ilha. Vamos então. Não, peraí, vocês vão então ou vocês vão em navio, avião do Igor, né? Lá foram eles de barco na ilha Mal Assombrada. Quando eles chegaram na ilha, uma voz, não sei o que, a avó do Pedro e a avó do Igor gritou: olha o jantar! Muita estranha, pedindo para ir embora. Eles saíram correndo da ilha Mal Assombrada. Dia depois, falaram para os amigos deles ir com eles na ilha Mal Assombrada. Os amigos deles falaram que ia. Ainda bem, né? Legal, legal. Tinha um pescador que matava quem ia lá. Então como eles foram lá e voltaram? Enfim. Os amigos queriam descobrir o mistério da Ilha Mal Assombrada. Pedro... A Ilha Mal Assombrada Pedro, né? Não teve vírgula, então significa que é o nome da Ilha Mal Assombrada. Porque caso você não saiba, não é todo mundo que manja de ilhas mal assombradas como eu. Mas eu já vou explicar pra vocês. Tem a Ilha Mal Assombrada Pedro, tem a Ilha Mal Assombrada Jorge, a Ilha Mal Assombrada Jaiminho. A Ilha Mal Assombrada Pedro falou que lá era muito perigoso. Os, amigos de Pedro não quis saber do perigo na Ilha Mal Assombrada. Um amigo de Pedro foi pego, pelo pescador, Os amigos de Pedro foram procurar ele, mas ele não assaram o Lucas. Ainda bem que não assaram, porque sei lá, vai que eles são canibais, né? A gente não sabe. Eles voltaram para a caça. Será que eles vão caçar? Porque a gente tá muito... Hoje tá difícil aqui, amigos. A mãe de Pedro quis saber o que está acontecendo. Pedro falou que os amigos dele que ria, né? O pessoal do humor, assim, o pessoal bem humorado. Pedro falou que os amigos dele que ria descobriram o mistério da Ilha Mal Assombrada. A mãe Pedro... A mãe Pedro é tipo aquelas moças de Umbanda, tá ligado? O pai Ogum, lá o pai Elinho. A mãe Pedro falou que lá é muito perigoso. Pedro disse que sumiu o Lucas. Pô, o João ligou para Pedro, disse que tinha sido pego pelo pescador Pedro. Meu, todo mundo é Pedro. A mãe é Pedro, a ilha é Pedro, o pescador é Pedro, Pedro é Pedro. Mas enfim, falou que estava indo ajudar eles a sair de lá. A mãe de Pedro falou para eles não ir uma ilha mal assombrada. Mas Pedro falou que tinha ir ajudar os amigos dele. Chegando lá, não avistou ninguém, porque mão não tem olho, então não avistou ninguém. Eu nem quis tocar nesse assunto, né? Mas ele foi procurar eles. Chegando onde eles estavam, não lá tinha ninguém. Uma ilha mal assombrada. Tá começando a vir um espírito aqui na história, porque não dá pra entender nada. Uma ilha mal assombrada. Eles voltaram para a caça e viveram felizes para sempre. Uau! Você está com medo? Mal começou os contos de hoje, eu já estou tremendo de medo. Olha só minha mão. Próximo. A caixa dos ectoplasmas. Isso aqui é grande, hein, pessoal? Era um dia tranquilo, todos estavam folgados, mas de noite tinha um vento fresco. Dia perfeito para ver as baleias de noite, né? Putz, o vento fresco é perfeito para ver baleia, porque a baleia voa, né, com vento, assim fica melhor de apreciar essa beleza natural que são as baleias. Nesse dia, um garoto chamado Rafael e sua irmã Joana foram a um parque à noite. Mas o que tem a ver com a baleia? Porque até onde eu sei não tem baleia em parque. Sei lá, vai que no Parque Ibirapuera, naquele lago tem uma baleia. Ah, por isso que sai água em cima. Nossa, meu, mistérios resolvidos aqui hoje, gente. Rafael e Joana foram a um parque à noite. Será que a gente vai encontrar algum fantasma? Não, é claro que isso não existe fantasmas. Eu acredito nisso, mas todo o cuidado é pouco. Ei, nós vamos sim ou não? Sim, quando os dois chegaram lá, acharam um porto brilhando de sujeira. Tipo...
tudo bem. E estava escrito em romano, e como a Joana sabe ler, então ela leu, e estava escrito que quem abrir essa porta vai ver coisas torturantes que olhos de humanos não devem ouvir. Olhos de humanos não devem ouvir nem ver. O dia que os olhos puderem ouvir, eu vou ficar realmente com medo. Se bem que, assim, é romano, né? Eu acho que os romanos, provavelmente eles enxergavam com as orelhas e ouviam com os olhos, né? A gente vai... Ah, isso só pode ser brincadeira de alguém. É verdade, mas só vendo para crer. Vamos abrir então, sim ou não? Bom, vamos abrir, né? Da hora o né? O Rafael abriu e taparam os ouvidos. Mas tem que tapar os olhos, porque os seus olhos que escutam também. Viram uma caixa com detalhes interessantes, pegaram a caixa, foram embora, chegaram em casa e a mãe deles disse: onde vocês estavam? Ah, por aí. É assim que você fala com uma mãe? Se fossem duas, beleza, mas uma não dá. Mas estou apressado agora e desculpa. Desculpado, meu filho. Os dois subiram para o quarto e Rafael disse: o que será que tem aí dentro da caixa? Eu acho que nós devemos abrir a caixa. Tá, mas amanhã depois da aula nós vamos abrir. Tá, mas vamos abrir no parque. Como quiser então. Aí ele parou, né? Ele ficou sério. Agora o bagulho ficou sério. Eles foram dormir, vírgula. Rafael estava tão louco para abrir a caixa que nem conseguia dormir. Joana, tranquila, pegou no sono direto, nem acordou com o barulho da vizinhança. De manhã tomaram café e foram para ônibus escolar. O Tarzan começou a narrar. Tomaram café e foram para ônibus escolar com o Kershark. Chegando lá, a professora deles não estava lá. Estava a chata da professora reserva. Só pegava no pé do Rafael. Putz, Rafael todo arrepiado já pensava que a professora ia dizer se ele tinha estudado para a prova de hoje ou se ele estava só brincando. Daí o Rafael disse quando a professora passou. Tem exclamação aqui, importante ressaltar isso. Eu estudei para a prova de ciências e fiz o dever, depois o lazer, mas por favor, não pega no meu pé. Muito bem, Rafael, tu saiu da lista negra. Rafael todo feliz, pulo da alegria. A mãe dele, de graças a Deus, que ele saiu da lista negra da professora. Tá, Rafael pegou a Joana e foram para o parque. Abriram a caixa e tinham a chave que abria a porta que tinha ali atrás. Ali atrás da onde? Ali atrás, ó. Ali, ó. Tá vendo aqui, ó? As caveiras dançando, é ali que tinha. E tinha algo batendo nele. E o Rafael abriu a porta e era esse o monstro com sede de sangue louca. Ah, era esse? Putz, ô meu. Caraca. Para matar daí apareceu um homem do nada e deu um tiro no monstro. Nossa, escalou rápido essa. O monstro ficou deitado no chão. Daí o Rafael perguntou: como você mata essa criatura? Com bala de prata. Mas não é uma hora boa para falar disso. Ele falou, né, exclamando: putão. É mesmo? Mas de onde veio aquilo? Do mais profundo inferno dentro do centro do mundo. Daí apareceu o monstro e era o Rafael atirando que nem um louco. Como é que o Rafael pegou a arma Enfim. O velho chegou com a bazuca. Que velho, mano? Que bazuca, mano? Calma. De bala de porra? Não, calma aí, não foi bala de porra. Foi bala de prata. Uma bazuca de bala de prata. Fiquei surpreso, desculpa. A bazuca de bala de prata. Ele atirou e disse: adeus, monstrengo. Entendeu? Ele não falou adeus. Não foi uma despedida. Foi adeus. Ele entregou o monstro a Deus. Porque ele queria que Deus resolvesse com o monstro as coisas que ele tinha que resolver. Eles conseguiram destruir, vírgula. Joana deu pulos de alegria e disse: nós destruímos ele. Muito obrigado por nos ajudar. Foi nada, crianças. E vamos na montanha-russa dos monstros? Não, já gastamos muita força por hoje. Fim! É tipo um puta exclamação. Fim! Não, peraí. Essa história foi muito boa, cara. Tipo, sério, tipo, vocês não sabem como é que é, mas eu tô, tipo, me segurando pra não chorar de rir aqui. Eu não aguento! Crianças escrevendo histórias de terror são as coisas mais incríveis do mundo. Enfim, próxima história. A Casa Mal Assombrada. Certa vez, eu e minha turma da sala de aula fomos fazer um passeio de ônibus na Lagoa do Peri. De repente, o ônibus começou a fazer barulho e quebrou. Estava bem à frente de um cemitério que tinha uma casa abandonada. Todos descemos procurando por um mecânico. Entramos na casa abandonada e numa parede estava escrito: aqui é uma casa mal assombrada. Puta, ainda bem que avisa, eu gosto disso. Não é que nem esse filme de terror aí, não, que o cara chega na casa e não tem aviso que tem o Jason, que tem um espírito, que sei lá, o alienígena, porra que for lá que aparece que mata, não tem aviso, aqui tem. Isso é bom, certo? Mas tinha que ir pra uma casa mal assombrada num cemitério procurar um mecânico. Eu acho que devia ter outras opções aí, mas enfim. Todos ficamos com muito medo e chegamos a ouvir uivos de lobos e um vento muito forte começou a soprar nesse momento.
Então, na nossa imaginação, podemos até ver o professor Frankenstein. E nesse momento, fecharam-se todas as portas e janelas da casa. O professor Frankenstein. Mas foi só um susto. Era nosso professor brincando de assombração. Depois nós saímos daquele lugar. O ônibus estava funcionando normalmente. Fomos no nosso passeio. Mas todos não conseguiram esquecer o grande susto que levamos. Uau! Essa história foi realmente muito... Nossa! Uma noite de Halloween. Era uma noite de Halloween no dia 7 de janeiro de... Você sabe que o Halloween... Cara, eu preciso te contar uma coisa, desculpa você que escreveu essa história, mas o Halloween só acontece 31 de outubro, desculpa, mas não dá pra dizer dia 7 de janeiro. Era 1922, vai que antigamente era diferente, né, os ciclos lunares, a gente não pode julgar, né, pessoal? Numa casa mal assombrada, morava uma pobre velha, que era macumbeira. E ela não gostava de visita e tinha 8 meninas, e o nome delas era Pamela, Caroline, Camila, Laísa, Bruna, Adriane e Caroline. A pessoa que escreveu era amiga da outra história do primeiro vídeo. Se você não viu a história da mansão mal assombrada com C cedilha, só clicar aqui do lado que você vai pro primeiro vídeo dos contos, né? Enfim. Que andavam passeando e resolveram bater numa porta. Elas entraram nessa casa mal assombrada e as portas se abriram. Então não precisou bater, porque a porta abriu, enfim. E ela bateu mesmo com a porta aberta pra manter a tradição, sabe? Elas falaram, quem está aí? Elas entraram e a porta se fechou e elas falaram, nessa casa mora alguém. Vamos procurar quem mora nessa casa. Elas entraram em um quarto e a porta se fechou, mas a corajosa chamada Caroline falou, não grite, meninas. A Laísa, a Bruna, a Adriane, que eram irmãs, começaram a gritar, depois que ela falou pra não gritar. E a Caroline, Pamela, Caroline e a Camila, também eram irmãs, falaram, calma, meninas, não gritem, vou procurar a saída. Caroline achou a saída e ou viu um barulho, entendeu? Ela ou achou a saída ou ela viu um barulho. Voltando para aquele pensamento de olhos que ouvem. Na outra história tinha isso, né? Então, corre, corre, tem alguém aqui. Elas conseguiram sair, mas o gato chamado Isael apareceu. Ah, o gato tinha nome, hein? Aí elas falaram, calma, meninas, é só um gato, que por sinal chama Isael. Elas ouviram um barulho lá no começo. Elas correram até lá e as portas se abriram e saíram correndo para casa e foram direto para a cama. No dia seguinte voltaram ao local e a casa não estava mais lá e nunca mais ouviram falar daquela casa. Mas que medo, eu estou muito, nossa, eu estou com muito medo. Falando em medo, temos um dia de medo. Você sabia? É o Daniel Molo e o Lucas Marques lá, você sabia? Falando, você sabia que numa escola, 3 irmãos chamados Bruno e os outros era Felipe e Eduardo, trancados no banheiro, ficaram com muito medo, de repente Bruno gritou muito forte, socorro, os 2 irmãos perguntaram, porque é isso que ele perguntou, é essa história. O que aconteceu? Uma aranha, uma barata ou um rato? Que bicho é esse? É muito bom que ele passa por todos os bichos usando o ou. Uma aranha ou uma barata? Ou um rato? Ou um lobisomem? Ou um fantasma? Ou um chupacabra? Ou um chupacu de Goianinha? E o Bruno não parou de gritar. É bom ressaltar isso, né? Porque realmente passaram alguns minutos daí que ele parou. E Eduardo disse, o que aconteceu? Explique. Tinha uma pessoa perto do espelho olhando nós, mas sumiu. Olhando nós, né? O cara tava tipo olhando, sei lá, uma rede assim, cheia de nós. Ou olhando várias nozes. Ah, enfim. Ele falou suspirando, Eduardo. Disse, olha lá, meu Deus, que isso? É tipo Ohana, significa família. Essa aqui é outra palavra, significa fantasma. Olha lá, uma mulher, ela já foi professora minha, ela morreu ano passado, ela morreu no banheiro. Agora sim estou vendo. Felipe disse com coragem. Ela sumiu de novo, estou com pouco medo. Não estou com pouco medo, estou com muito medo. Você não tá entendendo? Mentira, está tremendo de medo. Como é o nome dela? Ela chamou Eduardo. Ou seja, ela chamava Eduardo quando ela era viva. Ela chamou Eduardo para sumir com ela. Ele foi e os outros também foram junto com Karine. Eduardo disse, que casa feia, Karine. Você mora ali? Ela disse, sim, claro. Onde iria morar? Em outra casa mais bonita. De repente, outra alma apareceu e disse, você tem que sair daqui. Por quê? Vocês vão morrer. É mentira dele, olha a cara dele. Eles viram algo, Bruno ficou e os outros voltaram para o banheiro. Eles viram a porta aberta. Bruno nunca apareceu. Um ano depois, Bruno voltou para casa. Bruno nunca apareceu. Aí ele apareceu. Fim da história. Não, fim. Que dia. Só fica melhor isso, pessoal. E obrigado a vocês que compartilharam o primeiro episódio
episódio, esse aqui é o segundo. E sei lá, se vocês continuarem gostando, dando like, vamos mandar pra muita gente, porque se der certo esse quadro, se vocês gostarem, se eu ver que vocês gostaram, a gente faz cada vez mais. Porque, meu, tem histórias nesse blog, olha só, um blog, tem histórias que, meu, não acabam. Então eu salvei até tudo no computador. Enfim, vamos ver até onde isso vai dar. E se inscreva no canal, caso você não tenha inscrito ainda. E é isso aí, galera, muito obrigado, até a próxima, assista os vídeos anteriores e falou! Uou!